Olá, irmão e irmã, que alegria nós estarmos mais uma vez juntos. Nesta noite, nós vamos analisar as provações como meios de transformação de Deus para as nossas vidas. Bom, você já leu Tiago 1:2. Meus irmãos, tenham grande alegria quando passarem por grandes provações. Provações, ou prova, é um exame, é um teste de Deus para aperfeiçoar nossas vidas. No Novo Testamento, você viu isso na nossa guia de estudo, a palavra grega é traduzida em português muitas vezes como tentação também. Agora, qual a diferença entre provação e tentação? Enquanto as provações são enviadas e permitidas por Deus para desenvolver as nossas vidas, para formar Cristo em nós, para nos aprovar da parte do Senhor, ou seja, nos desenvolver, nos tornar mais completos, mais maduros. Tentação é obra do inimigo das nossas almas e visa justamente o oposto, colocar no nosso caminho um obstáculo para que deixemos de seguir ao Senhor. As tentações são instrumentos do inimigo para nos afastar da vontade de Deus e do seu ideal para as nossas vidas. Bem, as provações são muitas vezes difíceis de serem vividas. Há momentos como os que nós lemos nas Escrituras, como o que aconteceu com Abraão, que foi provado por Deus na sua fé, a fim de que ele oferecesse o seu próprio filho como sacrifício. Claro, Deus não queria sacrifício humano, mas Deus queria provar o coração de Abraão, a fim de que Abraão confiasse cada vez mais em Deus e também tivesse o Senhor como seu principal alvo, como seu maior amor. No Novo Testamento, nós vemos também diversas circunstâncias de provação. E muitas vezes você, irmão, você, irmã, também passa por provações, ou seja, situações em que o próprio Deus está aperfeiçoando a tua vida e está fazendo com que, através de você, o melhor da fé, o melhor da esperança, o melhor do amor sejam extraídos. Deus está desenvolvendo a minha e a tua vida. Como lidar, portanto, quando estamos sendo provados? Primeiro, colocando toda a nossa confiança no Senhor. Segundo, mantendo a firmeza em seguir princípios, em seguir os ensinamentos de Deus para as nossas vidas. Terceiro, estar junto com o povo de Deus. Saber que há pessoas que Deus coloca para andar juntamente conosco, que são providência do Senhor para nos servir como modelo, para nos servir como exemplo e também para nos ajudar em momentos em que estamos atravessando as provações. Em quarto lugar, você e eu, quando passamos por provações, devemos sempre ter como alvo a pessoa do nosso Senhor Jesus. Devemos viver para Ele e dar a Ele toda a glória. Quase sempre na provação, você e eu somos tentados a olhar para os lados, a olhar para dentro de nós mesmos. Semelhante ao apóstolo Pedro, naquela história narrada pelos evangelhos, em que Jesus está andando sobre as águas, e Pedro então diz: Se és mesmo tu, Senhor, manda que eu também te encontre sobre as águas. E Pedro andou sobre as águas, só que ele sentiu o vento e passou a olhar para os lados. Na aprovação, você e eu temos que ter os olhos bem firmes em Jesus. Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. Se olharmos para nós mesmos, para as circunstâncias, podemos ser tentados a termos pena de nós mesmos, a nos sentir injustiçados, e aí nós podemos naufragar. É claro, o Senhor Jesus sempre está conosco. Ele estende a sua mão e ele nos salva. Mas a provação é um instrumento que Deus usa para formar Cristo em nós. Leia os textos bíblicos do estudo devocional de hoje, reflita a respeito desse importante assunto. Finalmente, ore, interceda, clame a Deus. Entenda que as provações são instrumentos do Senhor para transformar nossas vidas. Se você é da IBJ, entra agora na sala virtual. Se você é de fora, clame, interceda, ore de onde você estiver,
mas tenha uma nova perspectiva sobre as provações como meios da graça de Deus para formar Cristo em nós, para transformar o nosso interior. Deus te abençoe.